Gente, muito boa tarde, bom dia, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Papo Reto SVS. E hoje tô aqui com o Thiago lá de São José dos Campos. São José dos Campos, da Rede Inspire, do pastor Carlito Paz, uma igreja referência aí no Brasil inteiro. A gente vai conversar um pouco, trocar uma ideia sobre trabalho com células, cuidado, atuação na igreja. E, Tiagão, eu costumo começar pedindo para as pessoas que participam desse programa para falar um pouco sobre o processo da conversão. Como que foi o processo da sua conversão? Muito bom. Primeiramente, agradecer pelo convite. É uma alegria estar participando aqui com todos vocês. Então, eu me chamo Thiago Davi. Meu processo de conversão, eu venho de uma família pastoral, né? Meus pais são pastores, meus avós, meus bisavós. Então eu sou a quarta geração de pastores da minha casa e já cresci dentro desse ambiente de culto, de igreja, de uma vida com Deus, de desenvolver ministério muito cedo. Então assim, desde muito cedo já tive muitas experiências com Deus que me nortearam para a vida, mas houve sim um momento que eu precisei ter as minhas experiências com Deus, onde eu conseguia pensar a partir das experiências dos meus pais, mas tendo a minha relação com Deus, as minhas vivências, né? O meu desenvolvimento ali do relacionamento com Deus. E meu pai me deixou um legado muito importante, que é o que eu luto para deixar para o meu filho também e para as pessoas que estão próximas de mim, que é amar a Deus, amar a palavra e amar a igreja. Uau. Então, no princípio, eu recebo desde criança. Então eu sou alguém que sou apaixonado pela igreja, eu amo a igreja de todo o meu coração. Eu sou alguém que oro pela igreja, que trabalho, que desenvolvo, que me dedico tanto a amar a Deus quanto a amar a igreja, pessoas e amar a palavra. Meus pais, eles sempre foram referências para mim nisso. Eu aprendi a ler a Bíblia vendo meu pai ler a Bíblia. Meu pai sempre foi alguém que lia muito a Bíblia. Então não só ensinava a gente a importância de ler a Bíblia, mas ele lia a Bíblia. Quantas vezes eu via meu pai lendo a Bíblia, aquilo sempre me marcou. Eu me lembro que quando eu tinha por volta de 10 anos de idade, ele falou para mim, falou: Thiago, se você ler a Bíblia 4 capítulos por dia, você lê a Bíblia toda em um ano. E aí eu comecei a ler 8 capítulos e li um ano. Uhum. Até os meus 15 anos, eu já tinha lido a Bíblia 5 vezes inteira. Nossa! Aí comecei a estudar teologia muito cedo. Com 16 anos, meu pai teve que assinar uma liberação para mim a estudar teologia no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, que era onde a minha família, Deus e meus avós tinham como base. Meu pastor da Assembleia de Deus abriu mais de 50 igrejas, foi jubilado depois de 70 anos de pastor. Uau! Também começou muito jovem, com 18 anos foi consagrado ao ministério, morou em várias cidades, dentro do estado de São Paulo mesmo. Então foi alguém que construiu um legado muito forte para a família toda. Eu tenho tios pastores, primos pastores, no Brasil, fora do Brasil, em vários estados. Então esse legado do meu bisavô trouxe para nós isso, para a vida dos meus avós, dos meus pais, e isso chegou para mim também. Então ali por volta dos meus 15 anos foi quando eu comecei a vivenciar experiências profundas com Deus. Eu já tinha experiências passadas também muito fortes, mas eu me lembro quando 15 anos eu fiz uma oração que até hoje ela guia o meu coração, que eu disse: Deus, eu não quero ser mais um pastor, eu não quero ser mais um pregador, eu não quero ser mais um ministro, eu quero ser teu amigo. E eu falava com Deus dizendo: Deus, se você tirou Abraão de Ur dos Caldeus e por 3 vezes chamou Abraão de amigo na Bíblia Sagrada, dizendo: Abraão, meu amigo, sendo alguém que nasceu numa terra idólatra pagã, viveu num contexto difícil, diferenciado, e mesmo assim foi chamado amigo de Deus. E eu quero ser teu amigo. Uau! Então eu acho que conversão parte desse entendimento, que a partir dessa convicção, eu assumi um compromisso de ser amigo de Deus e de receber de fato tudo aquilo que os meus pais viveram como uma referência para ter as minhas experiências. Então acho que a minha experiência de conversão é diferente de muita gente, por conta de já vir nesse meio. Eu nunca tinha bebido, até hoje eu nunca bebi, nunca tive o gosto de bebida nenhuma. Sim. Nunca fumei, nunca fui para uma balada, nunca experimentei coisas desse tipo e nunca tive o desejo de vivenciar coisas assim.
porque eu tinha um legado muito forte por parte dos meus pais. Então acho que a minha experiência de conversão parte desse princípio aí também. Entendi. Cara, que encorajador essa história de desde pequeno você ter um exemplo dentro de casa, né? Isso é fantástico. E por crescer num lar evangélico é muito comum, hoje na figura de pastor, você também, né? É muito comum nós nos depararmos com o desafio de sermos uma mesma pessoa dentro e fora de casa. E é muito comum nós encontrarmos pessoas, famílias de pastores, de líderes muito ativos na igreja, totalmente desestruturadas, totalmente quebradas, porque tem cuidado da família dos outros, mas não tem cuidado da sua própria família. Interessante escutar aí a sua genealogia de pastores na família, né? Uma vez eu escutei um pastor falando que ele também era filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor, ele falou, até o cachorro é pastor alemão, lá na nossa casa. Dessa linha aí, pelo que eu percebi também, né? É interessante porque assim, não só eu, tenho um irmão também que é mais novo, né? E meu irmão é a mesma coisa, cara, é apaixonado por Deus, apaixonado pela igreja, num nível muito forte, assim, sabe? Então eu olho e percebo que meu pai não só pregava a gente pelo púlpito, mas meu pai pregava a gente pela mesa do café da manhã. Uau! Pela mesa do jantar. Uau. Então, assim, eu tinha no meu pai referências que me faziam querer ser como ele. E isso, cara, é uma coisa incrível. Não é só você falar com a boca, é com a vida. Sim. Você ter uma vida que faça os teus filhos olhar para você e dizer, cara, meu pai é um homem de Deus. A minha mãe, cara, eu posso contar esse testemunho. Quantas noites eu não acordei preocupado, porque eu escutei minha mãe chorando, assim, meu Deus, 3 horas da manhã você acorda assim, sua mãe tá chorando, eu falo, o que tá acontecendo? Aí eu vou lá pra sala pra ver o que tá acontecendo, aí eu fico quietinho e começo a escutar minha mãe, Deus, abençoa o Thiago, Senhor, tem misericórdia de Lucas, Senhor, guarda a igreja, Senhor, guarda os líderes da igreja, Senhor, guarda as famílias da nossa igreja, protege. Rapaz. Então, cara, aí você escuta, aí você fala, meu Deus, tá tudo bem, minha mãe tá orando. E aí você cresce não só entendendo que a oração é importante, mas vendo que os teus pais não só te ensinam sobre a oração, eles vivem isso na prática. Lindo, então, acho que o testemunho mais importante, Lucas, pastor, é quando a nossa vida expressa mais do que as nossas palavras. Não é só você falar com os outros. É interessante que Jesus diz lá em Mateus capítulo 28, dizendo assim, ensine-os a obedecer. Jesus não diz, ensine-os os mandamentos, mas ensine-os a obedecer os mandamentos. Há uma diferença muito grande. Eu ensinar os mandamentos é eu dizer assim, não passe no sinal vermelho. Eu estou ensinando o mandamento. Agora, como é que eu ensino a obedecer os mandamentos? Quando eu não passo no sinal vermelho. Uau. Então, eu estou ensinando a eles obedecer, não só o mandamento, mas obedecer o mandamento. É um outro nível. Não é um nível só de ensinar um princípio, é viver o princípio e ser exemplo de uma vida vivida mediante aquele princípio. O exemplo é fundamental. O próprio Jesus, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho e gerar discípulos, mas não, ele não fala isso num contexto dele sentado num trono, falando assim, olha, turma, vão. Não, ele fala... Muito interessante nesse texto também que Jesus diz, façam discípulos, batize-os, ensinando-os a guardar tudo que tenho vos dito. É interessante que o fazer discípulos vem antes do ensinar. A gente costuma ensinar para fazer discípulos. Mas a sequência do texto não é ensine para depois construir discípulos, é construir discípulos, depois os ensine. Nossa. Por que Jesus está dizendo isso? Porque a gente não faz discípulos dando conteúdo. A gente faz discípulos compartilhando o coração. Nossa. Então, liga o coração deles com o seu. Depois que o coração estiver ligado, aí você ensina os princípios. Então faça discípulos, depois os ensine. A gente quer inverter a lógica. A gente quer ensinar conteúdos para depois batizar e para depois construir discípulos. Uau. Jesus diz, construa discípulos, batize-os e depois você vai passar conteúdo, você vai ensiná-los. Então acho que faz sentido isso, o que o senhor acha? Total sentido, até porque, e aqui a gente entra numa linha de você ser uma igreja acessível, né? Uma igreja acessível que ela está de portas abertas para as pessoas e a partir do momento que a pessoa ela entra,
aí sim uma responsabilidade da igreja em consolidar essa pessoa dentro de princípios bíblicos cristãos, baseados na palavra de Deus. Eu percebo que muitas vezes numa ânsia correta, numa preocupação correta de nós não aceitarmos tudo como igreja, ok? Nós acabamos fechando a igreja para as pessoas. Você acaba fechando, não, porque a liturgia, né? A liturgia, a seriedade, sim, ela deve existir, ela deve acontecer, ela precisa acontecer, mas tudo isso de uma forma muito pensada, muito inteligente, muito arquitetada, e esse texto que você falou desta interpretação foi muito pontual mesmo, muito bom. Eu creio muito nisso e inclusive vivo a partir disso, dessa ênfase de Jesus trazendo para nós essa reflexão de que às vezes a gente tem como tendência pensar que os discípulos são construídos pelo nosso conteúdo, e não foi isso que Jesus fez. Jesus vivia com os caras. Sim. Eu acho interessante isso. Lá no caminho de Emaús, os dois discípulos estão uma viagem inteira ouvindo Jesus pregar e os olhos não são abertos. Mas no partir do pão os olhos são abertos. Uau. Então, coisa que a mesa e o partir do pão faz, que a pregação não consegue fazer. Uau. Que o conteúdo não é capaz de fazer. Um conteúdo inteiro pregando desde Moisés até Cristo não abriu os olhos dos discípulos. Mas o partir do pão, a Bíblia diz, e ao partir do pão os olhos lhe foram abertos. Então assim, a vivência em construir discípulos não é só trazer conteúdo, mas é partilhar do coração. Eu gosto muito da expressão discipulado, que traz essa essência. Não é fazer uma comida para você. É dizer, eu tô comendo isso aqui, você quer comer do mesmo prato que eu? Eu compartilho com você, eu vou partir o meu pão, eu vou partir do que eu estou comendo. E aí os discípulos são construídos a partir desse partir do pão, dessa comunhão em volta da mesa, esse compartilhar do coração. Não somente... Os conteúdos são importantes. Eu me vejo como alguém que gosta de ensino, de ensinar pessoas, de desenvolver pessoas. Sim. Ele é para um terceiro momento, segundo a ótica de Mateus 28. Faça discípulos, batizando-os, ensine-os. E o batismo, o que é o batismo? É a confissão de uma fé pública. Jesus está dizendo, conecte seu coração com as pessoas, depois manifeste uma fé pública e depois aprofunde as bases. Não seja superficial, ensine-os a obedecer tudo o que eu vos tenho dito. Então acho que esse princípio já está abrindo a nossa conversa aqui, mesmo não tendo um roteiro aqui prévio, para a gente já começar a construção aqui. Demais. E nesse sentido eu sei que vocês atuam muito forte, a igreja Inspire, né? A rede Inspire, a igreja da cidade, ela atua muito forte com relação ao trabalho de células, né? Hoje eu conversava até com o pastor Arthur uma vez, ele me falou que são cerca de 1.200 células só na cidade, onde é a sede da igreja, é isso, né? Sim, a gente tem uma rede de células que hoje atuam com a São José dos Campos, né, que é onde nós estamos inseridos, mas também com outros estados, até com outros países. Hoje a gente tem um trabalho de uma igreja online, né, o campus online, que a partir desse campus online a gente consegue atuar em outros estados do Brasil e outros países também. Mas em São José dos Campos, necessariamente é o lugar onde a gente tem mais força no sentido de número de células. Aí temos outras cidades aqui também, por exemplo, Taubaté, a gente tem cerca de 100 células, Caçapava, Pindamonhangaba, Jacareí, são onde nós temos igrejas aqui ao redor de São José dos Campos, que também a gente está atuando e desenvolvendo esse trabalho efetivo com as células, dentro do propósito de ser igreja. E como célula, como que vocês estabelecem esses princípios, esses valores? Porque a célula, né, Thiago, ela traz muitas pessoas, certo? Ela torna a igreja lá acessível, ela torna a igreja indo lá na rua, lá na casa, lá no bairro, né? E acaba que muitas pessoas elas chegam até esses lares. E como que você consegue então não crescer numa quantidade, mas sim numa qualidade, dentro daquele pilar que nós acabamos de conversar, né? De você ganhar e de fato depois você partir para uma parte de ensino. Como que a igreja ela transiciona isso? A gente olha para a Bíblia, para o texto bíblico e percebe como a igreja primitiva desenvolvia não só o avanço como reino,
mas o cuidado efetivo dessas pessoas. Então Atos vai dizer para nós que eles participavam de reuniões de casa em casa, indo de vilas em aldeias, em cidades, compartilhando do evangelho. O que Lucas 10 é a expressão da casa de paz, né? Dizendo, vão procurar a paz. E aonde houver uma pessoa que o receba, ali você passe e compartilhe com elas, pacifique o ambiente e demonstre o reino de Deus a essas pessoas. Então, como igreja, a gente entende que existe efetividade não só para o crescimento e a expansão do reino, mas também no cuidado dessas pessoas. Nossa preocupação não é só expandir numericamente, mas efetivamente ter qualidade no cuidado dessas pessoas. E como é que a gente desenvolve o cuidado dessas pessoas? É realmente tendo pessoas que a gente possa compartilhar dessa oportunidade de privilégio de pastorear pessoas, de cuidar de gente, de sentir as dores em um grupo menor que você consiga ter fácil acesso, em que as pessoas estejam conectadas a você. Então, um dos pilares da nossa igreja é esse entendimento. E foi uma virada de chave pra gente, Lucas, que até certo ponto as nossas células se mantinham como um lugar de cuidado, de amor, de ensino, de proteção, de desenvolvimento. E aí a gente percebeu que chegávamos num lugar como um platô que a gente não conseguia passar para um próximo nível. Avanços de expansão. E aí nós, como igreja, recebemos do nosso pai espiritual há tempos atrás o que nós chamamos de células apostólicas. Então não só são células, mas são células apostólicas. E o termo apostólico vem dessa ênfase do envio mesmo. Nós continuamos mantendo célula como um lugar de cuidado, de amor, de proteção, de ensino, de crescimento, mas também de empoderamento e envio. E aí quando nós viramos essa chave de entender célula como um lugar de tudo isso, mas também de empoderamento e envio, nós entendemos que a igreja não é um ponto de chegada, mas é um ponto de partida. Onde filhos são enviados. Então, igreja, tanto quanto células, é uma plataforma de envio de pessoas para cumprirem seus propósitos. Então, nós alcançamos, a partir desse entendimento, um novo nível na nossa rede de células, desenvolvendo essa mentalidade. Porque, assim, ser um lugar de cuidado, de amor, de proteção, de ensino, faz com que o ambiente seja confortável para a pessoa sentar no sofá dela toda semana, ter uma palavra, ser alimentada, mas não desenvolver nada a partir daquilo. Então, todas as nossas reuniões de célula, a gente sempre busca efetivamente trabalhar isso na mente das pessoas. Olha, é um lugar sim de cuidado, seja bem-vindo. Esse é um lugar de cuidado, esse é um lugar de amor, esse é um lugar de ensino. Mas todo encontro é sempre falado. Esse é um lugar de empoderamento e de envio. Nós estamos comissionados para cumprir o que Jesus disse. Vão pelo mundo, anunciam o evangelho. Matando na cabeça deles. Sim. Legal. Até o pastor Marcos Madaleno, ele sempre diz que é um dos nossos pastores líderes. Ele liberou uma frase uma vez que eu guardei para mim. Ele disse assim: olha, como líderes, a gente tem que aprender o seguinte: quando a gente estiver cansado de falar, eles estão começando a entender. Então, assim, como é que se constrói uma cultura? É a partir da sua repetição de um princípio. Então você está repetindo aquele princípio o tempo todo. Você está criando aquela mentalidade e apontando as pessoas para um futuro o tempo todo. E aí uma cultura é criada. Então quando as pessoas se achegam à igreja da cidade, percebe que existe uma cultura onde as pessoas se movem por aqueles princípios. Mas como é que se constrói uma cultura? Ela não acontece do nada, do dia para a noite. É o efetivar da repetição de um princípio, a valorização daquele princípio durante o período todo que a gente está trabalhando células, que faz com que as pessoas entendam e a partir disso já sejam geradas nesse ambiente. Elas já são geradas sabendo. A gente hoje, mas vamos ser cuidados e empoderados para sermos enviados. No primeiro dia você já constrói uma mentalidade que ela está ali como uma estação, né? Uma estação para partir para um próximo nível. Muito legal. Até porque, vou voltar para o texto de Mateus. Jesus disse assim: façam discípulos. Eles tinham propriedades para replicar quem eles eram discípulos. Jesus está dizendo: eu não estou pedindo para vocês encontrar discípulos prontos. Por isso que Jesus não disse: encontrem discípulos. Jesus não disse isso. Vão pelo mundo e encontrem discípulos. Jesus disse: façam. E a expressão fazer é muito interessante. Como é que se faz discípulo? Como que se faz discípulo? É replicando quem eles eram.
é fazer com que as pessoas tenham a vida deles diferente. Façam discípulos é o dizer do seguinte: vocês são ovelhas, gerem ovelhas, porque somente eles podem gerar ovelhas. Líderes, gerem líderes. Discípulos, gerem discípulos. Profetas, gerem profetas. Ministros, gerem ministros. Apóstolos, gerem apóstolos. A partir de quem vocês são, repliquem isso na vida das pessoas. Então, mais uma vez, o texto de Mateus 28 se torna referência aqui, inclusive para o trabalho dentro das células. Então, quando a pessoa chega para dentro das células, no ambiente das células, ela já recebe essa cultura de que ela está tendo como referência alguém que ela vai ser. Ela tem um líder ali que ela olha como referência dizendo: um dia eu vou estar liderando alguém. Uau, que legal, que legal. Não, foi incrível esses detalhes que fazem toda a diferença a um curto e a um longo prazo, né? Porque desde que a pessoa ela entra ali, você está inculcando uma mentalidade que ela tá ali para ser ganha, né, ser recebida, ela tá ali para ser ensinada, mas ela também tá ali para ser agente de ganho e de ensino na vida de outras pessoas. Muito legal. Isso o tempo todo. A partir disso, legal. Ela entende isso como um norte. Ela tá apontada para um destino profético, para um futuro. E aí nós temos Igreja da Cidade também uma série de ferramentas importantíssimas que vão empoderar essa pessoa que está chegando. Então, assim, não é chegar alguém e você jogar essa pessoa na fogueira dizendo: agora vai como? Sim. Não, a gente se vira, vai. tem uma série de ferramentas que cuidam desde a área emocional, como 30 Semanas, que é um trabalho fantástico, o desenvolvimento de retiros que são importantíssimos, cursos como Cultura da Igreja, Uma Vida com Propósito, que são bases elementares que a partir ela vai recebendo uma construção para encontrar o seu dom de governo e cumprir o propósito de existência. Show. E aí o reino avança e o reino expande. Legal. E Tiagão, me fala, eu sei que você tá falando bastante, toma uma água aí pra... Mas muito bom o papo, mas tá voando o tempo, inclusive. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o Thiago, o ministério do Thiago. Como é que você tem gastado as suas energias nesse tempo? Legal. Cara, eu comecei a pregar muito cedo, né? Então, assim, desde os meus 15 anos eu já tenho o Ministério da Pregação. Comecei a viajar por outros estados com 16 anos de idade. E aí, com 18 anos, eu me caso. Com 19 anos, eu sou consagrado ao Ministério Pastoral. Eu sou enviado para pastorear no outro estado, que é Minas Gerais. E aí, desde os meus 19 anos, eu já fiz 29 anos, então são 10 anos de Ministério Pastoral. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em 3 times pastorais. Então, o primeiro deles foi em Minas Gerais, depois aqui no estado de São Paulo, e hoje em São José dos Campos eu tenho a honra de fazer parte do time pastoral do Ministério Pastor Carlito Paes. Então, assim, é uma honra para mim, desde dessa oportunidade que fui consagrado e enviado, vivenciar experiências diferentes. E hoje eu entendo que nesse processo todo de construção, Deus está aperfeiçoando muitas coisas. Eu me lembro que quando eu pregava, eu tinha uma visão quanto ao ministério da pregação, que o ministério pastoral me fez amadurecer em muitas coisas. Porque assim, não é que eu falo outras coisas hoje, mas eu falo com uma outra ênfase, verdades que eu já falava antes. Mas talvez um zelo, uma preocupação tão grande de como ficaria a igreja naquela resposta à minha pregação. Sim. O ministério pastoral me trouxe um cuidado muito maior de falar as mesmas coisas, mas trabalhando uma ênfase que o ministério da pregação às vezes não me dava um norte tão grande. Então, assim, eu percebo que hoje Deus vem desenvolvendo em mim um amadurecimento em algumas áreas importantíssimas para o propósito. E eu sempre digo que na minha vida existem 3 bases que sustentam o propósito de Deus para a minha vida, que é a pregação, o ensino e a música. Eu também toco, escrevo canções, amo fazer isso. Parte também sobrenatural, que com 15 anos eu falei com Deus. Por isso que foi importante os 15 anos para mim. Com 15 anos eu estava vivendo muitas experiências com Deus. Eu me lembro de vezes que minha mãe chegava e me falava: Thiago, você não pode ficar tanto tempo assim jejuando. Minha mãe se preocupava assim com essa ênfase. E eu tinha um time de oração que a gente gastava assim horas e horas assim por dias e madrugadas orando também. Eu me lembro que eu
imprimiu uma placa, Lucas, no computador, diz assim: não me perturbe, estou orando. Então, 7 horas eu ia pra escola, meio-dia eu chegava em casa, ficava da meio-dia até umas 10 horas da noite trancado no meu quarto, cara, lendo a Bíblia e orando, num tempo muito grande. E dentro dessas experiências, eu falei com Deus um dia, comprei um violão sem saber nada, e falei assim: Deus, se você me ensinar a tocar, eu vou tocar todos os dias no meu quarto pra você. Cara, eu não sabia tocar nada, e nunca fiz aula de música e nem de violão. E realmente Deus me ensinou a tocar, cara. Não só me ensinou a tocar, mas me ensinou a compor também. Uau! E aí, canções nasceram desde esse processo. Eu devo ter inúmeras canções, acredito que umas 50 canções, que nascem desse meu momento, experiências com Deus desde o meu quarto. Secreto. Música, pregação e ensino fazem parte do tripé que sustenta o propósito de existência para mim, de cumprir o propósito de existência para mim. E aí eu fiz a minha faculdade, eu já tinha estudado teologia, mas não era reconhecido pelo MEC, fiz uma faculdade antes, não foi reconhecido, fiz outra reconhecida pelo MEC, e aí fiz minha pós-graduação, hoje eu estou na minha segunda pós-graduação também, e desenvolvendo esse pilar aí, desenvolvendo que legal. Desenvolvendo pregação. Hoje eu não consigo mais viajar tanto quanto eu viajava antes. Eu estou pastoreando o Suzano, trabalhando em São José dos Campos e morando em Caçapava. Então, assim, é um roteiro bem apertado, difícil, não me permite viajar como eu viajava antes. Mas eu sim viajo às vezes para ministrar e pregar em algumas igrejas, mas tenho o prazer de ficar na minha igreja local também, servir a minha igreja local. Eu prego em São José dos Campos, na Colina, e prego tanto em Suzano também. E hoje eu amo participar do time pastoral que eu pastoreio, das pessoas que estão comigo inseridas no desafio ali, dos ministérios que eu estou presente dentro da igreja da cidade, que é a Rede de Células, o IP, o college também, que é uma experiência muito importante, tem sido importante para mim e muito especial também. Enfim, eu acho que isso resume um pouquinho, cara, de um tanto aí de 29 anos que eu tenho experimentado com Jesus. Você sabe que essa questão de começar a pregar muito cedo, eu sofri com isso também. No sentido assim de você ter o ímpeto do jovem, né? A força do jovem, você querer colocar tudo muito rápido, muito goela abaixo. Aí você vai... Eu tenho 27 anos hoje, mas eu comecei a pregar ali com 17, 18 anos. E o engraçado é que hoje eu converso com algumas pessoas próximas, eu falo: olha, hoje eu falo a mesma coisa que há 10 anos atrás, só que com uma sabedoria totalmente diferente. Eu brinco que hoje eu vou lá dou uma volta e venho. Só que o mais engraçado é que o impacto é muito maior do que antes. Muito maior. Porque você... eu vou usar uma expressão aqui muito clara, mas que vai ajudar a entender. Você não vomita pra pessoa, né? Você não joga tudo pra pessoa assim, goela abaixo. Você ensina. Você faz ela pensar acerca daquilo. Cara, eu me lembro uma vez que eu tava pregando um sermão, assim, eu me inspirava, tipo, Jonathan Edwards, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Então eu me lembro da época que eu tava ouvindo aquele sermão falando: meu Deus, cara, eu olho, igreja. Então, aquele ímpeto assim. Cara, eu cheguei na igreja com aquele ímpeto de Jonathan Edwards. Meu pai chegou no final do culto e falou assim: Thiago, cara, foi bíblico que você falou, tá tudo certo, mas o que você falou, as pessoas se afastam, elas não querem conectar. Só que eu não tinha maturidade para entender o que o ministério pastoral depois me trouxe. Esse zelo, esse cuidado em não ferir. O amor. E me diz uma coisa, o que Deus tem falado contigo nesses últimos dias, nessa última estação aqui que a gente tem vivido? Legal. Tá um texto de Mateus capítulo 3 queimando no meu coração já há algumas semanas, cara. A Bíblia diz em Mateus 3 o seguinte: naqueles dias apareceu João pregando o evangelho no deserto. Então, a expressão do texto é muito clara para mim entender. Naqueles dias, quais dias? Havia uma expectativa para o texto demonstrar a estação que João está vivendo. Então, naqueles dias, havia, de fato, um silêncio de 400 anos. Se a gente for trazer um panorama histórico, Deus não falava por profetas. Não havia voz profética em nenhum ambiente, porque no período interbíblico, desde quando ele sai da Babilônia,
até o início do ministério de João, há um silêncio, uma página branca, que a gente entende ser o período interbíblico. E aí há uma expectativa no tempo de João ou de Jesus para que algo aconteça, para que alguém seja levantado. Porque desde o retorno da Babilônia não há um rei em Israel. Não foi levantado um rei. E há uma expectativa de que alguém seria levantado. E aí o texto diz que na expectativa daquele momento, ou seja, naqueles dias, apareceu. E olha que expressão interessante. Alguém está narrando a história de João dizendo, João apareceu. Só que João não apareceu. Eu acho injusto dizer que João apareceu. É como se no estralar de dedos alguém surgisse. Alguém que não tivesse sido gerado, alguém que não teve infância, adolescência. Não tivesse uma história. Alguém que não tivesse uma história. Alguém que no olhar do narrador tá escrevendo lá, apareceu João. Isso é muito interessante, me faz refletir. De fato, em algum momento nós vamos aparecer para alguém. E a ênfase é interessante do texto que não é só dizer que João apareceu que me chama a atenção. É dizer que João apareceu pregando que me chama a atenção. É tipo assim, João não apareceu e depois que apareceu ganhando notoriedade, ele foi buscar conhecer, crescer e desenvolver. Não, ele já apareceu pronto. Ele já apareceu pregando. Ele já apareceu cumprindo o seu propósito de existência. Então, o que eu faço, as pessoas que estão nos ouvindo hoje? Entenda isso. Há sempre na nossa vida um momento de esconderijo, onde Deus nos permite a oportunidade de crescer, desenvolver, receber ferramentas novas, receber conhecimento, estruturar nossas bases, para que quando a gente apareça, a gente já apareça cumprindo o nosso propósito. Então pode ser que para alguém você vai aparecer, não tem problema, ele não acompanhou o teu processo de crescimento, é alguém que não estava contigo nas tuas noites escuras, é alguém que não viu você chorar, você amadurecer, você errar e aprender com os seus erros, você desenvolver tudo que você desenvolveu para chegar onde você está. Para alguém João apareceu. Mas o importante é que, mesmo que essa pessoa não tenha acompanhado todos os seus processos, ela vai ser obrigada a registrar. Eu não acompanhei João e para mim ele apareceu, mas ele apareceu pregando. Ele apareceu cumprindo seu propósito de existência. Ele apareceu pronto para ser uma voz. E João está iniciando um novo tempo depois de muitos anos, sendo uma voz para aquelas pessoas. Sendo um apontar de Deus para um novo tempo, seja um despertar do coração daqueles homens para uma nova realidade. Então, naqueles dias, Pastor Lucas, é para nós a expectativa desses dias. O Brasil vive dias também que, não só o Brasil, mas o mundo vive dias na expectativa de que um João apareça. De que alguém que foi construído nesse tempo se levante como uma voz profética para essa geração. Se levante como um apontamento de Deus para uma nova estação. Se levante para conduzir os homens a olhar para algo novo, dizendo: o reino de Deus chegou, arrependam-se, o reino de Deus está próximo, arrependam-se. Então, é o alinhamento de toda uma geração e a expectativa de toda uma geração registrada num versículo. Naquele dia apareceu João pregando. Então, você que está nos ouvindo hoje, entenda. Você tem uma oportunidade. Eu tenho uma oportunidade, pastor. Eu sinto de Deus isso, eu falo com os meus amigos. Eu falo muito isso com os meus amigos, dizendo: gente, vai chegar um dia que o nosso nível de influência vai ser muito maior do que é hoje. Não espere esse dia chegar para você aparecer pronto. Não espere que você apareça para se preparar para o nível de influência que Deus vai te colocar, mas já se prepare nesse tempo todo. O seu posicionamento, o seu coração aprendiz, o seu alinhamento com os propósitos eternos, o buscar de ferramentas, o adaptar o seu conhecimento para aquilo que Deus tem. Então existem tantas coisas que a gente pode desenvolver nesse tempo que estamos escondidos. Eu acho linda essa expressão, porque a Bíblia diz, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, existe um lugar escondido em Deus. Existe um lugar... me faz vir à mente a expressão de Êxodo. A Bíblia diz em Êxodo, para a gente já finalizar aqui, pastor,
A Bíblia diz que o Espírito de Deus encheu a Bezalel de todo o conhecimento, de toda a ciência, para desenvolver os utensílios do templo. E o nome Bezalel significa a sombra de Deus, alguém que está escondido em Deus. Eu percebo que quando nós temos disposição para, no tempo que estamos escondidos, receber do Espírito, estar prontos a buscar nesse tempo de esconderijo, de dizer, Deus, eu quero crescer, Senhor, eu quero afiar minhas ferramentas, eu quero desenvolver as minhas bases, eu quero fortalecer as minhas estruturas, porque eu sei que existe um nível de influência muito maior e quando o Senhor me colocar lá, eu preciso estar pronto. Eu não posso chegar lá para depois que aparecer me preparar. Não, apareceu João pregando. João não apareceu para se preparar. João já apareceu pronto. Então, estamos hoje, a partir disso, nos preparar para esse nível de influência, esse nível de relevância, esse nível onde o Senhor vai nos colocar. E é indiferente, eu não estou dizendo que isso seja uma plataforma. Quem sabe é um empresarial, quem sabe Deus vai ter um negócio que vai ser uma explosão de salvação dentro do meio empresarial, onde pessoas vão conhecer Cristo a partir do projeto de Deus para a sua vida nesse meio. Quem sabe artes, quem sabe é a ênfase da família, um monte da política, um monte da economia, eu não sei, eu só sei que quando Deus te permitir aparecer, você precisa aparecer cumprindo o teu propósito de existência. Alguém registrar dizendo, eu não conhecia, ele apareceu para mim, mas já apareceu cumprindo o propósito de existência. Por isso, naqueles dias, apareceu João pregando. Uau! Fenomenal, eu gosto muito de uma frase que eu, baseado naquele livro Enraizado, eu criei, que é a crescer para baixo mesmo, essa estação de você crescer para baixo, você estabelecer as suas raízes, para que de fato, quando as suas raízes elas estão muito bem estabelecidas e muito bem fundadas, você possa florescer, mas não aquele florescer e florescer e morrer, mas aquele florescer e perpetuar. Esse é o perpetuar é quando as suas bases estão muito bem estabelecidas, os seus nutrientes estão muito bem achados, encontrados. Eu acho lindo, pastor, baseado nisso que o senhor está dizendo também, João tinha tanta convicção de que seria uma voz de Deus para aquela geração, que ele não escolhe abrir a igreja dele em Jerusalém. A Bíblia não diz que ele apareceu pregando em Jerusalém. A Bíblia diz que no deserto da Judéia. Então eu imagino que se João tinha um time ali de assistência, pessoas que estavam próximas, discípulos, estão pensando, e aí, João, onde nós vamos abrir igreja? Vamos para Jerusalém, cara, é o centro de tudo, é a forma mais especial, mais importante. Não há lugar mais especial para você explodir. Você vai explodir lá, cara. Se você for para Jerusalém, lá é o caminho. Aí João diz, não, eu vou para o deserto. João, mas ninguém abre igreja no deserto. Não tem expectativa de pessoas no deserto. A Bíblia diz que as multidões vinham para o deserto para serem batizadas e ouvir João. Então não é o ambiente que constrói quem nós somos. É a convicção de que sou voz de Deus onde quer que eu esteja, que me faz ser alvo para multidões que vêm para ouvir o que eu tenho para dizer. Uau! Rapaz, voou nosso tempo aqui, hein? Que papo bom! Que papo bom. Vamos marcar mais vezes, conversar. Marcar mais vezes. Rapaz, foi muito bom mesmo. Foi aqui 40 e poucos minutos, mas de um conteúdo muito, muito denso. E com toda certeza vamos marcar mais vezes, que a gente vai destrinchando alguns temas aí. E conversando a respeito disso e gerando nas pessoas que estão nos escutando, seja no Spotify, seja nas plataformas de podcast ou até mesmo no YouTube, mas gerando em você que nos escuta esse entendimento, né? Falamos sobre célula, falamos sobre propósito de vida, falamos sobre conversão, mas falamos da importância de você também entender os processos ao qual nós estamos inseridos, né? Meu querido, obrigado, tá? Obrigadão mesmo por esse tempo, prazerzão te conhecer. Estamos juntos, precisando de qualquer coisa, tem meu contato. Isso aí, quero agradecer, muito obrigado pelo convite, agradecer as pessoas que estão nos ouvindo também, e que Deus possa em Cristo nos abençoar sempre. Show! Obrigado, tá? Deus abençoe você, seu ministério, sua família. Estamos juntos. Amém, juntos. Quem quiser seguir, dá para seguir lá. Claro.
Claro, desculpa. Fala aí suas redes sociais. Então, as redes sociais, quem quiser acompanhar lá é Thiago Davi, mas @PR de pastor, Thiago Davi. Thiago não tem H, é igual o Thiago da Bíblia, e o Davi tem um D mudo no final. Então, PR Thiago Davi, e aí encontra a gente por lá também. Show de bola. Obrigado. Fica com Deus. Abraço. Abraço.